Guilherme Cunha, a tese do fundo que pode ser buscado pelo dólar está começando a encorpar, meu amigo, a palavra é sua. Não tem mais ponto daí para baixo, viu, Léo? O 4834 era um ponto semanal, um ponto muito forte que tenderia a segurar. Então, quando gerou-se as expectativas matinais, não tínhamos os dados do CPI. Então, fica ali nos extremos da oposição, a média desses dois pontos é em torno de 1 e 10%. Após a chegada do CPI, que foi uma benção, né, para os vendidos de dólar, agora só tem ponto, sabe onde? Ponto forte, de fato. 4758. Cara, 4758. Então o dólar tem mais 1,5% para cair. Não dá tempo, talvez, disso acontecer dentro do nosso dia, mas não tem compra. 4834 agora é uma grande resistência para o dia, inclusive. É queda para o dólar. E olha, você tá falando aí, a chinela não para de cantar aqui. 1,42% de recuo. O Diego vai complementar falando do DXY. Nós chamávamos a atenção, e para mim esse é o valor agregado da nossa cobertura, nós chamávamos a atenção para o DXY, nós chamávamos a atenção para a mínima de 52 semanas, a mínima de um ano, e nós chamávamos a atenção pré-CPI que uma pressão inflacionária mais frouxa nos Estados Unidos poderia trazer uma política monetária mais frouxa e um DXY rompendo esse suporte. Diego Kerber, a variação nesse momento. 0,82% de queda no DXY, já está em 100,82 pontos o índice dólar. E não é só ele, hein? Curva de juros curta, yields de 2 anos, 15 pontos base e meio de queda. 4,72% de rendimento ao ano. Até os yields de 10 anos estão desidratando mais, 8 pontos base de queda, 3,89% de rendimento anualizado. Léo Levati, tá todo para baixo. Pois é, agora, Gui, da mesma maneira que o IPCA de junho consagrou, na sua percepção, na minha também, e de boa parte dos analistas, o início da queda da Selic para agosto, mais em 25 e não 50 pontos base, nos parece que esse CPI está consagrando a ideia de que não necessariamente será preciso 50 pontos base até o final do ano. O mercado parece começar a se convencer ou envergar a tese de que só 25 pontos a mais e para. Estaciona a Fed Funds entre 5,25 e 5,5. É isso, Léo. Os dados econômicos, eles que fazem a motivação final da onde que o mercado tende a de fato querer ir. Então o gráfico ele sempre vai nos nortear a memória de preço e até mesmo alguns insights interessantes a respeito do barato e caro. Mas se você fica engessado puramente nele, você vai comprar dólar nos R$ 4,90, o que não faz sentido algum com as expectativas macroeconômicas. Quando nós tivemos o IPCA, alguns insights que todo mundo precisa entender o que passou na nossa cabeça para que a gente pudesse contemplar esse racional. Quando veio o 0,25, né, a expectativa de 0,25 aqui no nosso país é nada. Não muda em nada a movimentação do custo do carrego. Então o dólar continua sendo pressionado pela política monetária. Então toda essa alta que nós tivemos no dólar era muito das expectativas de um ADP, de um payroll e até mesmo agora do CPI. CPI vindo arrefecendo dessa forma, se eu não me engano, aqui na minha memória junto com vocês na TC Rádio, é o primeiro CPI da alegria. É o primeiro que fala assim, putz, agora sim começa a arrefecer e a gente pode começar a trazer um alívio para o Jerome Powell que estava sendo pressionado desde o ano de 2021 frente à inflação extremamente elevada nos Estados Unidos. Então é por isso que lá nos Estados Unidos a gente está vendo teste de resistências e não mais de expectativas de suporte. Aqui no nosso país a curva de juros não para de cair e vai gerar um movimento de compra de risco e enquanto não cair a nossa taxa de juros aqui e gerar uma diferença de fato do carry trade para lá, que só começa a partir do dia 2 de agosto, dólar é para baixo. Ah, Gui, mas tem a média móvel de não sei das quantas no gráfico. Cara, esquece isso. Olha o DXY, acabou de romper um suporte. Da mesma forma que deu essa paulada pro DXY e deu uma paulada no nosso dólar, agora que rompeu esse suporte no DXY, a gente cantou essa bola no Morning Call na segunda. Se eu não me engano, é 97. O ponto que tem ali do DXY. Então tem mais 4, 5% para o dólar mundo cair. Não é aqui no nosso país que vai subir. A não ser que nós tenhamos algo fiscal, alguma coisa que não está dentro do nosso radar. Por vias de regra, Léo, 4,7 essa semana. Só repete que deu uma instabilidade bem nessa parte. Qual que é a faixa que você falou? 4,7? 5,8. 4,758 ainda nesta semana. Bom, já é
Quarta-feira, dizem. Então, quarta-feira, pegada, dia 12 de julho, e o Gui entendendo que entre hoje, amanhã e sexta, R$ 4,758 podem ser atingidos. Moeda americana recuando 1,3%, R$ 4,808. E olha, tem um contribuidor que eu respeito muito, tem muita experiência na análise gráfica, é o Ike Grafista, e ele está aqui no chat dizendo exatamente o que você pontuou, o que o Bruno Mazzoni vinha cantando mais cedo aqui no programa. Ele registra: o DXY, ou DXY, está violando uma zona de suporte importante. Uma zona de suporte marcada por fundos anteriores. Lembrando que as commodities têm receita em dólar. Então, veja que legal a provocação do Ike. Ao mesmo tempo em que é dólar para baixo, e ele está dizendo que esse rompimento de suporte impulsiona a moeda americana a perder valor ante outras moedas globais, ele traz um contraponto, dizendo que a receita das empresas que exportam, aliás, de qualquer empresa que se expõe a commodities, em geral as que exportam sentem mais isso, é dolarizada a receita. O dólar está valendo menos. Então, tudo é relativo na economia, ou se não tudo, boa parte. Exato. Para os exportadores, que tem esse ângulo também. Antes entrava um dólar aqui a 5 e cacetada, agora esse dólar está entrando a 4,80 e na sua percepção pode entrar a 4,75 ao final dessa semana. Mas aí acaba a graça, né? Então, é a última oportunidade que nós temos. Então, o entendimento mais macro desse contexto cambial é, putz, vai mudar a rota dessas empresas? Não vai, porque daí a partir de agosto o dólar tende a parar de cair, ficar mais resiliente, e a partir do momento que a política monetária nossa deixar de favorecer como foi nos últimos anos, o dólar volta a querer ficar mais perto de R$5. Então, infelizmente, a gente está numa lateralização, né? A gente só não pode errar o timing das coisas, mas estamos numa lateralização e não estamos mais perto do topo, né? A gente está arrumando para mais perto do suporte. Esse mês, WDOQ, desde o primeiro dia a gente fala, é um viés mais baixista, mas a partir de agosto o dólar para de cair e começa a ganhar uma força. Só vai mudar essa rota e a gente pode chegar nesses 4,40 do Goldman Sachs caso os próximos CPIs venham a trazer uma movimentação igual a essa magnitude, e aí sim, lá nos Estados Unidos a taxa de juros começar a cair. Então a gente continua ganhando aí em questão de qual que é a vantagem financeira de estar no Brasil, né? Vai ser ainda mais elevada caso lá nos Estados Unidos comece a cair. Como não é cenário base, a gente não pode ainda falar de um dólar 4,40, mas de olho no CPI, porque não seria algo inimaginável para o ano de 2023. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!